Olá, eu quero compartilhar mais um vídeo, trazer algo que Deus tem me dado, tem me concedido, e eu creio que é para compartilhar com as pessoas, na intenção de ajudar as pessoas com isso. Eu quero partilhar algo que eu recebi de Deus, e é um artigo que eu escrevi que ele é muito especial para mim. E o que tornou esse artigo especial é que foi no momento em que eu orava. Eu estava orando a Deus e me deu uma vontade muito grande de escrever, e eu comecei a escrever, fiquei mais ou menos uns 40 minutos escrevendo, e no final me deparei com esse artigo. Enquanto eu escrevia, eu não parava para ler, as ideias foram vindo, foram surgindo, e isso que tornou ele muito especial. E no final eu vi do que se tratava, um assunto que é espiritualidade, é um assunto que eu gosto, né? Um assunto que eu tenho aprendido muito com Deus, mas dentro da espiritualidade é um assunto que eu ainda não tinha pensado, era uma forma que eu não pensava dessa forma, e não pesquisei nada sobre isso. Foi um momento assim que eu orava, e eu comecei a escrever, dei uma liberdade ao Espírito Santo muito grande para escrever, e no final deu esse artigo, eu achei super interessante, eu espero que vocês fiquem comigo até o final. Eu tenho feito esses vídeos na intenção de ajudar as pessoas, compartilhar aquilo que Deus tem me dado, porque eu acho que tudo que tu recebe divinamente, a intenção é em ajudar o próximo, não existe outro motivo, sempre em ajudar o próximo. E a intenção desses vídeos é isso, é de passar uma mensagem, uma reflexão, de ajuda, de conhecimento, que a gente possa crescer junto, que a gente possa descobrir junto. Então, esse artigo, ele fala sobre o homem terra e o homem espírito. Eu vou lê-lo com vocês e depois vou partilhar algumas outras coisas sobre ele. Alguns podem no final não concordar com a ideia, a gente é livre para acreditar naquilo que a gente quer acreditar, né? Mas eu sei que vai contribuir na vida de muitas pessoas. Mesmo se demorar, fiquem comigo até o final. E depois podem dar opinião, contra ou a favor, mas o importante é a gente pensar sobre a vida. O homem terra e o homem espírito. Então eu fiz uma introdução, que é o que eu havia falado, quanto ele é especial para mim. Este capítulo é especial. Este trabalho ele é especial, pois eu escrevi enquanto orava. Deus me foi dando cada palavra, sem necessidade de pesquisa. Por este motivo, fiz questão de deixar o texto exatamente como o recebi. Fiz questão de deixar o texto exatamente como eu recebi. Já tem algum tempo que eu recebi esse texto, viu? Vocês viram que no início eu coloquei ali este capítulo porque eu acabei escrevendo um pequeno livro, né? E ele se tornou um capítulo deste livro. Mas eu quero comentar ele individualmente porque ele é muito profundo, me chamou muita atenção isso, né? Bom, e ele está exatamente como eu escrevi na hora, eu não ajeitei depois, não mudei nada. Então, ele começa assim: a terra fez o homem, a terra alimenta o homem, e a terra vai levar o homem. O corpo físico volta para o lugar de onde veio. A terra o fez, então ela o alimenta e depois o leva. O homem da terra se importa com as coisas da terra. Ele busca as coisas da terra e pensa consigo que as coisas da terra o fazem feliz. E o espírito? De onde veio o espírito do homem e para onde ele vai? Do que ele se alimenta? Deus é espírito e convém que o adoremos em espírito. O homem terreno adora a terra e tudo o que nela há, mas o homem espírito adora o que é do espírito. O espírito se alimenta da carne. O espírito não se alimenta da carne, nem a carne se alimenta do espírito, porque não possuem a mesma composição nem a mesma natureza espiritual. A carne é feita do barro e tudo aquilo que compõe o barro, ou seja, seus elementos naturais: a argila, o fósforo, o cálcio, o potássio, sal, água, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono e uma porção de metais. Também há um pouquinho de enxofre em nosso DNA.
Isso compõe o homem terra. E o homem espírito? Do que ele é composto? De luz. O homem espírito é composto de energia, força, magnetismo, vibração, som e de aromas. O nosso perfume chega às narinas de Deus. Mas o principal elemento do homem espírito é a luz. A luz aquece, entra em todos os lugares. Vou ler de novo. Mas o principal elemento do homem espírito é a luz. A luz, ela aquece, ela entra em todos os lugares, mesmo por frestas bem pequenas, e nunca deixa de ser luz. Somos um corpo de luz, que emanamos energia. Essa energia pode e deve curar o homem terra. Olha que interessante. O homem da terra anda em sujeição às coisas da terra. Ele come, ele cresce, ele envelhece e morre, mas também adoece. Todas essas coisas são da terra. O homem espírito anda em sujeição com o espírito. Portanto, ele ora, ele medita, ele serve e continua vivendo. O homem do espírito se importa com as coisas do espírito. Ele ora, ele medita, ele serve ao próximo e ele continua vivendo. Mas se o homem da terra veio da terra e volta para a terra, de onde veio e para onde vai o homem espírito? Para onde vai o homem espírito e de onde ele veio? O homem espírito percorre um longo caminho. Ele também, assim como Deus e Jesus, é infinito. A partir do momento em que foi criado nos céus, a imagem e semelhança de Deus, mas inferior a Deus. O homem espírito não é eterno, pois foi criado por Deus. Sua consciência não entende o todo, pois ele esquece, falha e cai. Não conhece nada, não sabe o que ele é, então precisa aprender aqui na terra com os espíritos homens mais evoluídos. Evolução compartilhada e partilhada, o que eu falei no início. Tudo que nós sabemos, tudo que nós aprendemos, nós devemos compartilhar e partilhar, um ensinando o outro a evoluir tanto o homem terra como o homem espírito, enquanto aqui na terra não há como separar os dois. Deus é o ser soberano, perfeito. Jesus é o único ser que se fez homem terra, mas nunca separou-se do homem espírito. Enquanto terreno, teve total consciência de onde viera, quem era e para onde ele ia. Então, antes de Jesus vir ao mundo, próprio Deus, ele tinha consciência de onde ele veio, e a gente vê isso nos relatos bíblicos, nos evangelhos. Ele sabia sua missão exatamente na terra e sabia para onde ia. O homem espírito nasce, se torna homem terra e perde a consciência do antes e depois. Depois vocês vão entender o porquê eu falei isso. Depois. Precisamos aprender, eu vou repetir aquela frase de novo. O homem espírito, ele nasce, se torna homem terra e perde a consciência do antes e depois. Nós perdemos a consciência de onde nós viemos. Eu duvido que você nunca se pegou pensando, antes de eu nascer, antes do ano tal, onde eu estava? Onde estava meu espírito? Será que eu existia? De onde eu vim? E a Bíblia também fala que aquele que desce à sepultura não há mais lembrança, então, do antes e depois. Precisa aprender novamente a falar. Nós precisamos aprender a falar, andar e pensar. Começa a agir em sua nova forma barro, como se a sua forma espiritual nunca tivesse existido. Depois nós vamos entender. Tudo isso faz parte da evolução. O homem espírito, sendo eterno, faz parte do céu. Façamos o homem à sua imagem e semelhança. Dito isto em um tempo não cronológico.
Não era do barro, mas do Espírito que Deus falava quando fundava os céus dos céus, nosso verdadeiro lar, morada eterna. Deus fez o homem espírito muito antes do homem barro. Nós somos criados também. Assim como Deus fez os anjos, fez as potestades celestiais e depois fez a terra, Deus criou todas as coisas. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Três, formando uma única unidade, a triunidade, de uma forma perfeita, em harmonia, para agir na terra. Cada um no seu devido papel, sendo um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles nos criaram, Deus nos criou. O homem espírito antes do homem barro. Então, façamos o homem à sua imagem, a imagem de quem? Jesus. E semelhança disso, dito isso em um tempo não cronológico. Não há tempo para Deus, Deus é atemporal. Não, ele não é cronologicamente dentro desse tempo que nós conhecemos. Não era do barro, mas do Espírito que Deus falava quando fundava os céus dos céus, nosso verdadeiro lar, morada eterna. É por isso que muitos dizem nós somos semelhanças de Deus, mas na parte espiritual, os sentimentos, as emoções, a forma moral. Podemos amar, temos a liberdade de amar, de perdoar. E o amor só poderia ter vindo de Deus. Deus falava quando fundava os céus dos céus, nosso verdadeiro lar, morada eterna. O pecado entrou na terra através de um anjo que caiu na tentação do ego, a saber, Lúcifer. Mas se o pecado já estava no mundo, por que Deus colocaria o homem como barro para ser tentado? Por quê? Se o pecado já estava ali. Fomos feitos à imagem física e espiritual de Jesus, mas inferior em consciência e poder. Somos inferiores aos anjos em conhecimento de Deus e inteligência, mas ao homem foi dado o dom de anunciar a palavra de Deus, ser a sua imagem e semelhança, e ainda fomos agraciados com o dom da fé, a salvação, a vida eterna, o amor de Deus incondicional. Não somos subordinados a Ele como os anjos são, mas podemos escolher em servi-lo ou não. Somos convidados a aceitá-lo em nossas vidas. Fomos escolhidos para manifestar a presença de Deus, fazer as suas obras, manifestar os seus sinais. Tudo isso entre nós e para nós mesmos, para o bem comum. A queda do homem veio após o barro. O pecado que entrou no mundo veio dos céus, mas contaminou o homem terra pelas suas mãos. Por um só homem veio o pecado no mundo. Convém que por um só homem venha a salvação, a saber, Jesus Cristo. Como o homem espírito viveria caído no mundo espiritual? Precisava vir ao mundo inferior, às partes baixas da terra, para evoluir. Com tudo o que Deus nos delegou e todas as expectativas que Ele tinha sobre nós. Como não nos deixar ser tentados? E por que não sermos tentados se o próprio Jesus foi? Jesus, Ele mesmo desceu às partes inferiores da terra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem poderia descer se já não tivesse subido? O homem espírito precisa voltar a aprender, a ter comunhão com Deus. Só assim poderá voltar para o lar, pois a vida continua. Por que alguns morrem tão jovens? Esse artigo realmente ele se tornou muito profundo para mim, porque mexeu com coisas que nós não temos a resposta para muitas coisas. E eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de falar o que a Bíblia não fala. Eu prefiro falar aquilo que tem uma base bíblica sólida. E eu vi base bíblica para tudo que está escrito aqui. Jesus fala, né, que a morte não existe. Ele explicou isso para Paulo. Paulo não viu Jesus da forma carnal, né, mas viu ele como uma luz. Mas Paulo também falava isso, né? Então eu vejo como o Espírito Santo falou profundamente na vida de Paulo.
Como eles conseguiram escrever coisas tão profundas a respeito de tantos assuntos, de tantas coisas, tanto de caráter moral, de caráter espiritual, coisas que vão além do pensamento, além da vida, guiados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo. Isso é uma prova de que nós nunca estamos sozinhos nesse mundo. Há seres maravilhosos que nos ensinam, que nos auxiliam, que nos ajudam, anjos, Deus, o Espírito Santo, enfim. Então, a outra parte é por que alguns morrem tão jovens. E eu me deparei com essa história aqui, escrita no mesmo artigo, no mesmo momento. É como uma longa viagem. Imagine-se saindo em uma viagem de trem. Nesse caminho você irá passar por muitos lugares. No trem há muitos vagões. E além de você, há mais passageiros. Enquanto percorre o trajeto, você começa a fazer amizades com alguns passageiros que estão mais próximos a você ou no mesmo vagão. Então o trem vai avançando e em seu trajeto ele para em algumas estações e passageiros começam a desembarcar, porque terminaram a sua viagem. Alguns passageiros irão ficar pouco tempo no trem, outros ficarão por mais tempo. Tudo de acordo com a passagem que eles adquiriram. Enquanto alguns descem do trem, outros passageiros embarcam. Isso significa que temos embarques e desembarques diferentes. Quando compramos a passagem, sabemos exatamente para onde queremos ir. Mas não sabemos como estará o caminho e nem quem sentará ao nosso lado. Não sabemos quem são os passageiros que irão embarcar, quem irá sentar-se próximo a nós ou o vagão que embarcaremos. Cada vez que o trem chega a uma estação, sabemos que pessoas irão embarcar e desembarcar e ele continuará a sua viagem. Agora, vamos imaginar que a nossa viagem é uma das mais longas. Então iremos começar a ver os passageiros indo embora e não poderemos fazer nada para impedi-los. Afinal, a passagem é deles e pagaram por ela. Também nós não queremos trocar a nossa passagem com a deles, porque temos o nosso destino. O mais interessante dessa viagem é que os motivos que levaram os passageiros a embarcar não foram os mesmos. Alguns embarcaram por necessidade, outros por prazer, mas todos terão que cumprir o seu destino. A viagem pode ser longa ou curta, mas ela tem que ser completa. Para alguns passageiros será cansativa, para outros prazerosa. Tudo depende do motivo pelo qual estão no trem. Tudo é relevante e importante nessa viagem. Nada, mas nada mesmo é por acaso. O vagão que ficaremos, o lugar onde sentaremos e as pessoas que estarão em nossa volta fazem parte desta viagem. O homem-espírito é infinito a partir do momento que foi criado. Era o que eu li antes, né? O homem-espírito é infinito a partir do momento que foi criado. Então ele não é eterno. Eterno só Deus. Eterno é aquilo que sempre existiu. O homem é infinito, o homem-espírito. Quando não completamos nossa viagem com êxito, precisamos pegar o trem novamente. Como eu disse, eu escrevi enquanto orava. Não pensei, eu apenas escrevi. Descer no caminho em que paramos, até cumprir a nossa jornada com alegria. E saber por que compramos aquela passagem. O que fazemos dentro daquele trem e quem são os passageiros que viajam conosco? Olha bem, quando não completamos nossa viagem com êxito, precisamos pegar o trem novamente, descer no caminho que paramos, até cumprir a nossa jornada com alegria e saber por que compramos aquela passagem, o que fazemos dentro daquele trem e quem são os passageiros que viajam conosco. Aí já está uma da nossa missão. Assim é a nossa vida. Alguns têm a viagem mais curta, outros mais longa,
Algumas pessoas até já pegaram esse trem várias vezes. Cada passageiro tem a sua estação de embarque e desembarque. Em uma viagem posso conhecer alguns passageiros, em outra viagem outros, mas sempre estaremos no mesmo trem, até que todos os vagões estejam ocupados, até que a viagem esteja completa e descobramos nossa real missão, nosso real papel nessa jornada. Alguns seres irão nos acompanhar até o nosso assento, outros irão conferir o nosso bilhete e outros nos servirão, mas dificilmente veremos o maquinista. No entanto, sabemos que ele está lá. Alguns seres irão nos ajudar nessa viagem, mas dificilmente nós vamos ver o maquinista do trem. Dificilmente nós vamos ver, e nunca seremos nós os maquinistas, nós somos sempre passageiros. E nessa viagem tudo é relevante, nada é por acaso, nada é por acaso. E eu quero ler um trecho da Bíblia Sagrada que me chamou muita atenção também. Eu estava lendo, meditando, e eu pensei, mas tem a ver com aquele artigo que eu escrevi. Minha Bíblia Sagrada, até eu peguei uma na linguagem de hoje, não me adapto muito com a linguagem de hoje, mas eu vou ler na linguagem de hoje, é a pergunta sobre a ressurreição. Eu vou ler rapidamente aqui, ela está lá em Marcos, no capítulo 12, no verso 18. Pergunta sobre a ressurreição, Marcos 12, 18. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a sua esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela? Jesus responde: como vocês estão errados, não conhecem nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Não serão anjos, serão como os anjos. É diferente. Ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés, quando Moisés pergunta lá na sarça ardente quem era Deus, e ele diz: eu sou. Olha só essa parte. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Naquela época, naquela passagem que Moisés estava ali no deserto e Deus falou com ele na sarça ardente, Abraão, Isaque e Jacó já não habitavam mais na terra, eles já haviam partido, eles já haviam morrido na nossa linguagem, né? E olha que Jesus continua dizendo: e Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Uma Bíblia na linguagem de hoje. Vocês estão completamente errados. Olha bem, lá no Antigo Testamento, nem Jesus havia vindo ao mundo em forma corpórea como homem. Jesus já existia no céu com Deus na triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são eternos. Mas Deus ainda não havia enviado o seu Filho, ainda não havia enviado Jesus. Então não é ressurreição. Quando Jesus voltar, todos nós vamos ressuscitar com Ele. Aqui Ele está dizendo
que Deus se referiu a Moisés como eu sou, presente. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele diz depois, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, se ele está dizendo que ele é Deus de Isaac, Abraão e Jacó, ele está dizendo que Isaac, Abraão e Jacó naquele momento estavam vivos, porque ele é Deus de vivos. Ele não estava dizendo, eu sou o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, porque eles irão ressuscitar no dia do julgamento final. Não, ele está dizendo, eu sou Deus de Isaac, Abraão e Jacó, porque eu sou Deus de vivos. E Jesus completa, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivos. Eu trouxe essa reflexão hoje, esse tema hoje, porque eu sei que é difícil, é fácil às vezes a gente falar que morte não existe. Jesus nos ensina isso claramente, que a morte não existe. É apenas uma passagem, para algo novo que nos espera, que uma vida que continua da forma como Deus criou para nós. Essa vida continua, não é a morte, é uma continuação da vida. É uma continuação da vida. Eu não vou falar mais. Em outro momento eu falo uma outra parte sobre isso, mas a morte não é a morte, é uma continuação da vida. Eu sei que é difícil às vezes porque a gente pensa perder os entes queridos não é fácil. Perder uma pessoa que nós amamos não é fácil, porque a separação para nós é difícil, ficar sem ver, sem tocar, sem falar com a pessoa. Essa é a nossa grande dificuldade. Essa é a nossa grande dificuldade. Então eu creio assim, que Deus está querendo ensinar para mim, está querendo nos ensinar que não existe a morte. O que existe é uma continuação da vida. Uma continuação da vida. E essa vida que nós temos aqui, ela é muito importante. Nós precisamos descobrir qual é o sentido da minha vida, da minha história. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem algo. É uma viagem. Nós somos esses passageiros e a gente precisa descobrir qual é o sentido. Uma coisa eu tenho aprendido. Às vezes a gente pensa, mas o que? Qual é o sentido? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Uma coisa é certa. Quando Jesus disse amar Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, para começar, foi a primeira coisa que eu aprendi. Sempre, mas sempre, em todos os momentos da tua vida, se há uma missão que Deus nos deu, essa missão é o amor. Essa é universal, essa é para todos. Só o amor pode mudar as pessoas e mudar o mundo. Essa é a nossa principal e primeira missão. Depois nós temos que ir em busca de descobrir como eu vou ajudar as pessoas, como eu vou servir o meu próximo. Eu penso que a segunda missão, outra missão que Deus nos deu é servir o próximo. E como eu vou servir o próximo? E essa pergunta que eu quero deixar hoje, terminar esse artigo, vou continuar uma segunda parte em outro momento, falar um pouco mais dessa vida que nos espera, de como chegar lá, e tem bastante assunto. Mas no primeiro momento eu queria compartilhar isso. E que a gente deve fazer essa pergunta, de que forma eu posso ajudar o meu próximo? Como eu posso ajudar ele? De que forma? Vamos parar para pensar sobre isso, né? Eu sei que tem muitas formas. A gente ora, a gente vai fazer uma visita, a gente abraça, a gente deseja o bem, a gente ora pela pessoa. Mas procurar cada vez mais saber que uma das nossas missões, uma delas é ajudar o próximo, servir ao próximo. Não faz sentido sem isso. Servir e ajudar. Hoje eu gostaria de compartilhar isso e você pode escutar de novo alguma parte que você não entendeu, pode deixar alguma pergunta, ou se você quiser compartilhar algo para enriquecer mais. A gente vai aprendendo junto, tirando as dúvidas junto. Eu só não quero guardar isso para mim, eu quero compartilhar com as pessoas e quero saber a opinião também de mais pessoas sobre isso. É um assunto que mexe bastante comigo, para quem gosta da espiritualidade. Esse mundo espiritual é muito rico, ele é muito complexo e ele faz muita diferença na nossa vida, ele pode mudar toda uma vida aqui na Terra.
e continuar ela depois, quando nós não estivermos mais aqui, em forma de homem, barro, carne, né? Que nós somos um espírito com corpo, mas quando continuar ela em outro momento de forma espiritual. E como Deus disse, né? Deus é um Deus de vivos, Ele não é um Deus de morto. Então, para Deus, para Jesus, para aqueles que estão em Jesus, a morte não existe. E eu acho que é algo que Deus quer trabalhar no nosso coração. Então, hoje eu gostaria de compartilhar esse vídeo e eu agradeço quem ficou até o final comigo aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus.